Olá pessoal, me chamo Pedro Sampaio, sou advogado, especialista em direito de trânsito, atuante aqui no estado de São Paulo. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Transitando Direito. O vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do cumprimento do prazo de suspensão e de cassação. Eu recebi algumas dúvidas, recebi alguns comentários de pessoas perguntando se era possível adiantar o cumprimento do prazo de cassação, o prazo de suspensão. Porque em algum lugar ou alguém falou que, por exemplo, a pessoa que está cassada por 2 anos conseguiria encerrar o cumprimento desta penalidade em 1 ano, em 6 meses. A mesma coisa quem está suspenso. A pessoa está suspensa por 6 meses e conseguiria magicamente em 1 mês cumprir essa penalidade. Começamos dizendo, isso é mentira, isso não existe, tá? Mais uma vez aí nós temos problemas aí com os profissionais dessa área de trânsito. Bom, vamos começar aí. A penalidade de suspensão, a penalidade de cassação possuem prazos previstos no Código de Trânsito. Tá? Então, já temos vídeo a respeito de cassação e suspensão aqui no canal, onde eu explico passo a passo de como se dá a suspensão, de como se dá a cassação. Então, o objetivo de hoje não é aprofundar nisso, é a gente falar exatamente no cumprimento, ou seja, a pessoa já está penalizada, já está lá com o tanto que deve cumprir e como é feito isso. Tá? Então, lá no artigo 261, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do CTB, vem dizendo lá exatamente quais são os prazos previstos para cumprimento de suspensão, seja por acúmulo de pontos, seja por cometimento de infração específica que preveja como penalidade a suspensão. O artigo 263 do CTB, ele prevê a penalidade de cassação. E essa é mais fácil da gente entender, porque ela é fixa. Tá? A penalidade de cassação é de 2 anos. Aí como é que acontece isso? Você passou lá por todo aquele processo, tá? Se defendeu e não deu certo, ou então não se defendeu, você é penalizado, por exemplo, com a suspensão pelo prazo de 6 meses. Aí, sendo penalizado com o prazo de 6 meses, o seu prontuário é bloqueado. Tá? Então você passa a estar impedido de dirigir. Aí você se desespera, quer saber, puxa vida, eu tenho que ficar 6 meses? Aí tem informações aí que dizem, não, você não precisa cumprir 6 meses. Existe aqui um artifício, um recurso, existe uma mágica que os seus 6 meses a gente faz você cumprir em 1. Já ouvi e já recebi comentários e dúvidas até mesmo para as pessoas que estão cumprindo cassação. Por exemplo, a pessoa está lá 2 anos cassado, 2 anos proibido de dirigir pela cassação. Aí já cumpriu lá 1 ano, só que ela não quer esperar esses 2 anos por diversas razões, né? Então ela recebe a informação de que não, você não precisa cumprir mais esse 1 ano. Nós temos aqui um recurso, um artifício, nós temos aqui uma mágica que esse 1 ano que falta para você cumprir, a gente consegue resolver isso em 1 mês. Você cumpre mais 1 mês e tá tudo certo. Gente, não tem como, tá? Não tem como. Não há no Código de Trânsito nenhuma exceção, nenhuma previsão de você adiantar o cumprimento da sua penalidade, seja a suspensão ou seja a cassação, tá? Isso não está previsto nem no Código de Trânsito e nenhuma resolução também. Tá? Então, de forma legal, de forma transparente, isso não existe. E existem promessas, mas promessas, infelizmente, elas tendem a serem infundadas, a não darem muito certo. O que acontece, isso eu posso assegurar a vocês, que existe, por meio da resolução 723 de 2018 do CONTRAN, é o início de cumprimento automático. Tá? Então, antigamente, lá na resolução 82, era necessário que, para que você iniciasse o cumprimento da sua penalidade, fosse até o DETRAN e entregasse a sua habilitação.
Aí, a partir da data de entrega da sua habilitação, é que começava a contabilizar o cumprimento da sua penalidade. Com a resolução 723, isso não existe mais, tá? Apesar que eu vejo, atuo e trabalho aí com diversos DETRANs em diversos estados que não cumprem isso. E eu digo categoricamente, o DETRAN de São Paulo não cumpre, tá? O DETRAN de São Paulo, ele bloqueia o seu prontuário pela suspensão ou pela cassação e você fica bloqueado eternamente. O DETRAN de São Paulo só considera o início de cumprimento quando você vai lá e entrega a habilitação. Isso é errado, isso é errado. E infelizmente, a gente tem que entrar na justiça para pedir o reconhecimento desse cumprimento. Então, tem casos que a pessoa foi apenada lá com 6 meses de suspensão, o prontuário dela já está bloqueado, e às vezes passa um ano e o prontuário dela continua bloqueado. Aí ela vai lá no DETRAN para pedir a liberação para poder fazer o curso de reciclagem, para encerrar o cumprimento da suspensão. Aí o DETRAN vira e informa: você não iniciou o cumprimento porque você não entregou a habilitação. Isso sim é ilegal, tá? Então, o início de cumprimento se dá hoje da data do bloqueio do seu prontuário. Então, bloqueou seu prontuário, independente se você entregou ou não a habilitação, você já iniciou o cumprimento. E é dali que se conta o início. Então, da data do bloqueio do seu prontuário, contou 6 meses, no caso de uma suspensão de 6 meses, você já cumpriu a penalidade, só bastaria fazer o curso de reciclagem. É a mesma coisa com a cassação. Da data de bloqueio da cassação, contou 2 anos, já cumpriu a cassação, bastando agora fazer a reabilitação, tá? Então tomem cuidado com essas promessas, com esses profissionais que dizem e oferecem facilidades, porque elas não existem, tá? E no final vocês vão ver que na realidade o que vocês tiveram foi um grande prejuízo, tá? Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, até a próxima e forte abraço!